Olá, eu sou a Nami da Padaria da Japa e hoje eu trouxe para você um assunto bem interessante. Muita gente me pergunta, tá, mas o que é fermentação natural? A fermentação natural, acho que muitas pessoas já conhecem o kombucha, conhecem o kefir, mas não sabe quem é o levain ou o sourdough, né, que é o fermento natural. Quando você tem o kefir, é uma bactéria que se alimenta de leite, o kombucha se alimenta de açúcar e chá, e o levain do nosso pãozinho, ele se alimenta de farinha e água. Essa farinha e água, ela vai juntando lá suas bactérias e leveduras, e toda vez que eu preciso fazer um pão, eu vou lá, alimento esse meu, eu chamo de júnior, tá? O meu levain ele chama júnior. Eu alimento o júnior, o juninho, para ele estar bem forte, bem firme para quando eu vou fazer pão. Então, quanto mais fermento eu preciso, mais eu alimento, mais ele cresce, mais ele fica forte. Então, esse é o fermento natural. Geralmente as pessoas estão acostumadas com aquele fermento que usa na padaria, que ou é um pozinho, ou é um tabletinho que você guarda ele na geladeira. O fermento natural também fica na geladeira, mas é para preservar ele. Eu guardo ele lá, mas toda vez que eu vou consumir, que eu vou fazer pão, é feito um novo fermento em cima dessa cultura minha antiga, que já tem uns 4 anos e pouco. E o fermento natural, qual que é o impacto que ele dá na tua saúde? Qual que é essa diferença que todo mundo fala, nossa, por que esse pão às vezes é mais caro, ele é demorado? O que acontece com esse pão? A farinha, quando você mistura a farinha mais a água, quando elas se juntam, ela forma uma rede de proteínas chamada glúten, que muitas pessoas têm indigestão, têm azia, têm refluxo. Muitos nutricionistas não indicam o glúten justamente porque as pessoas têm uma certa dificuldade de ingerir. Mas na longa fermentação, diferente dessas padarias comuns que em 2 horas o pãozinho já está da hora que começou a fazer, 2, 4 horas já está na sua mesa para você comer, o pãozinho de fermentação natural longa não. Depois que ele é feito, modelado, enfim, ele vai para a geladeira onde ele pode ficar 16, 18, 36 horas dormindo, mas durante esse sono de reparador aí do nosso fermento e do nosso pão, as bactérias e leveduras que tem dentro, eles precisam se alimentar. E eles vão se alimentar do que está disponível ali, açúcares, amido, e eles vão degradando essas redes de glúten. Então elas pré-digerem o glúten. Quando você vai comer esse pãozinho, ele já está muito mais digerível, né? Se você tem problema de refluxo, você pode sentir que você não vai ter essa azia, essa queimação muito incômoda que normalmente nos pães de padaria tradicional você vai ter. E mesmo porque a grande maioria dos pães de fermentação natural não tem conservante nenhum, apenas o fermento natural. Então, o que isso significa na tua saúde? Um pão mais leve, um pão nutritivo, um pão que tem prebióticos, um pão com fibras, ele tem baixo índice glicêmico, que é o pico que o açúcar, que a insulina tem no seu organismo. Então, todos esses problemas do nosso dia a dia que você tem em relação ao consumo do glúten, quando você fala de longa fermentação natural, pode ser repensado e é uma alternativa muito interessante que muitos nutricionistas e médicos têm apontado, porque esse tipo de pão, ele é um pão ancestral. Ele não é esse pão que você olha no rótulo e você só vê coisas estranhas que você não sabe nem pronunciar. Não, um pão como esse, por exemplo, ele leva farinha de trigo, fermento, grãos, azeite e sal. E o nosso fermento, né? Então, ele é um pão que você sabe exatamente o que tem e a qualidade dos produtos que tem. Então, se você tem algum medo de consumir, esquece. Esse tipo de pão é um pão para todo mundo, seja para criança, seja para idosos, seja para pessoas que têm algum tipo de restrição, mas não celíacos. Celíacos, continua dando problemas e não pode ser consumido de jeito nenhum. Então, se você tiver qualquer dúvida quanto a esses pães de fermentação natural, a gente pode, de repente, começar a fazer uma série de pequenos vídeos educativos onde eu possa trazer um pouco mais desse mundo da fermentação, que é muito interessante para nossa saúde, tá? Um beijo, qualquer dúvida, só deixar aqui.